Essas eleições, domingo agora na Alemanha, têm um papel fundamental no redesenho da geopolítica internacional. Bom, vocês sabem, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. E nessa divisão, parte ficou sob a tutela da União Soviética e parte sob a tutela dos Estados Unidos, dos aliados. O que acontece é que esse tipo de arranjo, que depois houve a unificação das Alemanhas, é um arranjo que foi feito há muito tempo atrás e, portanto, as novas gerações têm sentimentos que não aceitam o domínio, principalmente agora, né, atualmente, dos americanos ali no território, com tropas, com armamentos e assim por diante. O alemão ele tem um orgulho muito próprio, né, ele tem um sentimento muito próprio em relação à sua inteligência, à sua capacidade, e eles têm uma força produtiva, uma força intelectual muito grande. O que eles falharam foi exatamente na questão da atitude em relação à conversa, ao diálogo. Isso é muito próprio do povo alemão. E nesse momento, quando o Didier Vance critica a liberdade de expressão na Alemanha e se aproxima da direita, ele faz entender essa nova geração que quer uma autonomia da Alemanha, faz entender que terá o apoio do Donald Trump. Isso fortalece a crença de que estão no caminho certo. Porém, cria todo um mal-estar em relação à turma do Olaf Scholz. Né? E Macron também está enfrentando essa questão, né? O avanço da direita, da extrema-direita na França. Então a Europa vive um momento crítico. Essas eleições agora de domingo são fundamentais para o desenrolar desse redesenho, desse novo processo. Porque foi totalmente desmantelado. Aquela nova ordem mundial lá do Henry Kissinger foi totalmente desmantelada. Aquilo veio por água abaixo. Né? Levando lá o Putin a fazer trabalhos para complementar o salário após a dissolução da União Soviética e com a própria morte do Henry Kissinger, né? Que era o grande orquestrador desta paz mundial. Então não existe mais a presença dele, faleceu recentemente, e com isso as lideranças tiveram liberdade, ou pelo menos vontade, de redesenhar a geopolítica. Então o que acontece ali especificamente? É um embate de forças, um embate muito grande de forças, porque veja bem, a Alemanha tem negócios com os muçulmanos, muitos negócios com os muçulmanos, com o mundo árabe, né? Tem muitos negócios com a China e também tem dependência do gás russo. Então ela tem que definir agora para que lado que ela vai, para que lado que ela vai. Se ela for para o lado da extrema direita, ela tem aí possíveis alianças com os Estados Unidos fortalecido. Agora, é isso que a Europa quer? É aí que nós temos que parar e analisar. É isso que a Europa quer? Talvez a Alemanha queira isso, talvez a França queira isso. A Itália já demonstrou que quer um avanço conservador. Mas será que o resto da Europa quer isso? Então nós temos que ficar de olho nessas eleições, porque elas vão definir muita coisa. No segundo lugar está o partido mais radical, de extrema-direita. Mas pode surpreender, está avançando. Não podemos esquecer que o partido nazista foi avançando, e avançou muito rápido. Principalmente, quem teve a oportunidade de ir aos campos de concentração e analisar lá os painéis, né, com os panfletos, com os jornais de época, né, analisam que o crescimento do partido nazista veio com veio na rabeira, né, no vácuo da crise americana de 29, que afetou violentamente a economia alemã. Então, é a crise que hoje vive a Alemanha ali em relação a fornecimento de gás, né, e outras questões, esse próprio confronto entre China e Estados Unidos, esse confronto comercial, faz com que a Alemanha venha potencializar algumas tendências, algumas ideias. Recentemente eu estive em Munique levando alguns livros meus para fazer parte da Biblioteca Estadual de Munique, que é uma biblioteca belíssima, entre as principais da Europa. Fui convidado e levei meus livros lá e tive a oportunidade de conversar com alguns amigos alemães. A gente percebe que a Alemanha está muito dividida mesmo. Existe um pessoal mais antigo, conservador, que está se unindo a uma turma mais jovem e mais radical, né, no sentido de querer voltar à autonomia
mais firme da Alemanha. E isso se reflete na forma como eles falam a respeito dos sírios. Eu conversando com essa minha amiga alemã, ela disse assim, estou voltando para o Brasil. Ela nasceu na Alemanha, né? Na Alemanha, morou no Brasil, voltou para a Alemanha, agora está pensando em voltar para o Brasil. Eu perguntei, mas por que você está pensando em voltar para o Brasil? Ela disse assim, porque a coisa está muito estranha. Né? Mas por que está estranha? Ele disse assim, porque pode voltar a acontecer o que aconteceu lá no passado. Eu disse, não, você tem certeza disso? E a partir desse momento, eu fui conversar, fui procurar entender melhor. E realmente existe essa tendência. Existe esse pessoal da direita que não aceita essa presença dos sírios. Né? E basta você andar nas ruas de Munique, de Berlim, você vê lá os sírios presentes, muitos pedindo ali doações na rua, sentados, né, as senhoras ali sentadas e pedindo esmolas, né, pedindo doações. Então, quer dizer, muito alemão não aceita essa questão. Tá? Primeira coisa, não aceita essa questão. Mas daí tem essa aproximação. Veja o conflito que o povo alemão está vivendo em relação à maneira de pensar. Né? Por quê? Veja bem, da mesma forma que existem muitos alemães que não aceitam a presença dos imigrantes, eles não querem que a presença dos Estados Unidos seja reforçada. Eles não querem também, eles querem autonomia. Né? Agora, se eles necessitarem do apoio de Vance, de Trump e assim por diante, vai criar um mal-estar. É óbvio isso. Então eles realmente estão vivendo um dilema. Né? Como conseguir autonomia sem se aliar aos Estados Unidos, que está entrando numa guerra guerra comercial em escalada em relação à China, que é um país que tem ali um grande potencial de negócios com a Alemanha. E todo esse imbróglio, todo esse xadrez aí, ele reflete nas relações ali da Europa. Veja o Lula, por que o Lula está conversando com o Macron a respeito da geopolítica, quer conversas com o Macron? Porque ele tem interesse em trazer a união entre Mercosul e a União Europeia. E essa é uma questão também muito delicada, porque vai de encontro aos interesses americanos. O americano não quer que blocos se formem. E o bloco do Mercosul e a União Europeia é um bloco de 700 milhões de habitantes, que, se unido a os outros países do BRICS que estão fora da Europa e fora do Mercosul, formam um blocão de 63 trilhões de dólares de PIB. Isso aí é mais do que o dobro do PIB americano. Então, obviamente incomoda. Obviamente incomoda, porque atrás de um poderio econômico vem um poderio militar. Então, essas eleições aqui agora é nítido que, além desse cálculo econômico, está um cálculo de segurança. Né? Um ex-primeiro-ministro da Suécia, essa semana, demonstrou extremamente preocupado com essa amizade, né? Ou pelo menos com essa aproximação entre Trump e Putin. Ele ficou extremamente incomodado com isso. Né? Porque, veja bem, quando a última vez, pelo menos, que Estados Unidos se aproximou da União Soviética e fez uma aliança, foi contra um país europeu. Né? Contra uma aliança ali, né, de alguns países ali da Europa, né? Alemanha, Itália, etc. Então, o grande receio desse ex-primeiro-ministro sueco é que a Europa se transforme num alvo fácil, a partir do momento da união, da aproximação entre Putin e Trump. Agora, é óbvio que o Trump vai fazer esforço no sentido de trazer Putin para o seu lado. Porque além dos interesses pessoais, do network do Trump, né, que isso fica nítido, que ele investe bastante nisso, né, se aproximando de Elon Musk, de Bezos e Zuckerberg e companhia. Ele, como empresário, ele sabe o valor do network dele. Então ele quer fazer isso. Ele quer chamar Putin para o lado para enfraquecer a China. Essa é a intenção. A meu ver, a intenção é essa. Então eu imagino que isso incomoda o europeu. Como assim? E tem outra. A extrema-direita da Alemanha é favorável a deixar a Ucrânia de lado. Tá? Não enviar tropas, não atuar em defesa da Ucrânia. Então olha a questão. Se deixar a Rússia sair vitoriosa, aí está aparentando isso, sair vitoriosa na questão da Ucrânia, o grande receio do europeu, dos outros países, é que a Rússia não pare por aí.
E já está manifestado, Putin já manifestou que ele não concorda em absoluto com a perda dos territórios, ali, com a dissolução da União Soviética. Ele quer a União Soviética unida novamente. E isso, obviamente, cria um mal-estar. Cria um mal-estar. Por quê? Porque para refazer essa união, né, não tem outro caminho senão através da força. Então nós temos aí a Rússia, né, usando da força, do armamento, da indústria bélica, para avançar, para aumentar a sua área de interesse, para recuperar territórios. E temos do outro lado os Estados Unidos pressionando o mundo com taxas elevadas de importação. Então nós temos uma guerra bélica, beligerante, e nós temos uma guerra econômica, comercial. As duas sempre andaram lado a lado na história da humanidade, sempre houve isso, sempre houve interesse econômico. Diz um filósofo que dinheiro é a resposta para 80% das perguntas do ser humano. E nesse caso específico é muito disso mesmo, porque os países estão vivendo situações um pouco estranhas. O único que nas últimas décadas aí realmente não tem o que reclamar da ascensão econômica é a China. É a China. Que os Estados Unidos, inclusive, querem tirar o status de país em desenvolvimento, para que ela não tenha algumas regalias na OMC. Ora, nós temos que entender o seguinte: a China tem um PIB enorme, o segundo maior no mundo, mas se for feito o PIB per capita, realmente não é um país que tem um desenvolvimento, ela está em desenvolvimento. O que incomoda nos Estados Unidos é que, como existe um sistema central, né, na China, a China consegue trabalhar com o orçamento de maneira a colocar todo o potencial do orçamento nas áreas críticas. Isso incomoda o americano, porque o americano, assim como o Brasil e tantos outros países, ele, por ter um processo democrático, ele é obrigado a distribuir muito da sua riqueza, da sua arrecadação entre os estados, entre os deputados, entre os senadores e assim por diante. O que na China não ocorre, porque a China escolhe, né, através do poder central, onde ela quer botar o dinheiro. Então, se ela acha que o dinheiro precisa ser feito na construção de um trem-bala, ela vai colocar. E aí, porque a China consegue, em tempo recorde, executar as obras. Em muitos países, nós temos aqui no Brasil obras que são da Copa lá do Brasil, né, que é a Copa que foi feita no Brasil, que estão sendo terminadas agora. Mas por que isso? Porque tem que distribuir o dinheiro. Distribuir o dinheiro entre as regiões, distribuir dinheiro entre os parlamentares e assim por diante. Então tudo começa e demora muito para ser concluído aqui no Brasil devido a isso. Então todo esse sistema incomoda os Estados Unidos, porque eles percebem que a democracia nesse momento tem as suas fragilidades. Se negocia, veja, a própria inversão, né? Você coloca democratas, depois coloca republicanos, democratas e republicanos, quer dizer, um puxa de um lado, o outro puxa do outro lado, um puxa do outro lado, muda a lei. Principalmente aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? As interpretações, a maneira como os ministros interpretam a lei muda de acordo com essa mudança de poder. Então isso gera uma insegurança e trava o país. Agora a China não. A China não tem esse problema. Falou mal do governo, vai ter problemas. Na Rússia falou mal do governo, vai ter problemas. Então isso está criando um mal-estar. Está criando um mal-estar. Por quê? Se a Rússia, tanto a Rússia quanto a China aproximam-se ali da Alemanha na questão da tecnologia, né? E não tem esses entraves. A tentativa do americano, o que o americano quer tentar agora? Quer tentar um sistema, certo? Em que ele não precise abrir a mão do processo democrático, mas ele tenha mais liberdade para impor a sua agenda. Então ele escolhe um candidato que é um centralizador de decisões, né, na tentativa de reagir à forma como China e Rússia hoje agem. Porque, volto a dizer, China e Rússia eles têm a liberdade de fazer do jeito que eles querem, né, exatamente por não ter esse processo democrático que os outros países têm. Então, um grande conflito na história da humanidade, um grande conflito, um grande embate que envolve sistemas de governo, envolve economia, envolve comércio, envolve culturas.
Na Europa, você percebe que a Europa cada vez mais muçulmanos. Cada vez mais os muçulmanos que interferem nas eleições. E isso está desagradando o conservador, o europeu mais conservador, que está influenciando o jovem que não participou dos problemas da Segunda Guerra Mundial. Muitos jovens não têm a mínima ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial. Eles têm a história para se basear, mas a história fica alguma coisa posta em livros. A percepção de qualquer pessoa. Você pode ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, assim por diante. Agora, a partir do momento que você vai até a Alemanha, entra no campo de concentração, você vive a história, a tua perspectiva muda. Isso aconteceu comigo e faço o convite para que as pessoas vão visitar, antes de fazer qualquer julgamento, qualquer opinião, emitir qualquer opinião sobre o assunto. Então é preciso. Então esse distanciamento da realidade faz com que o jovem comece a flertar com sistemas autoritários, com regimes autoritários, né? E regimes xenófobos e regimes que não querem a presença de muçulmanos, por exemplo, né, em território europeu. E vocês percebem também em relação aos africanos, né, que atravessam ali e acabam desembarcando na Europa. Então, esse trabalho, esse movimento, desagradou muita gente. Então, agora, essa eleição de domingo agora na Alemanha vai ser um termômetro. Porque, volto a dizer, a Europa está incomodada com a aproximação de Putin e Trump. Ela está incomodada. A Europa está incomodada, a Alemanha está incomodada. Certo? Mas, ao mesmo tempo, para colocar em prática essa tendência de isolar, de fechar as fronteiras da Alemanha, por exemplo, ela tem que estar, ou, teoricamente, prefere estar aliada a Trump. A vida da Alemanha, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, não tem sido nem um pouquinho fácil. Como nação, não tem sido nem um pouquinho fácil. E agora a pressão. Veja, os custos dos insumos e o mercado europeu está estreitando. A Europa precisa do acordo com o Mercosul. Agora, o lado positivo dessa pressão que está existindo é que, no caso do Brasil, o Mercosul acaba quebrando uma certa resistência do Macron. Porque o Macron agora vê que ele precisa de algo novo que fortaleça ele perante a opinião pública. Mas o que seria isso? Para contra-atacar, uma reação ao avanço da extrema-direita na França e na Alemanha. O que seria isso? Seria um acordo com o Mercosul, para que o alemão, que o francês tenha acesso a produtos mais baixos, valores mais baixos, ok? Valores mais baixos, e tenha um mercado para colocar os seus produtos, principalmente a Alemanha, né? No caso, o mercado do Mercosul. Agora, obviamente esse movimento ele desagrada a Trump. Então veja, uma série, por isso que está sendo tão desafiador esse momento para os líderes mundiais, porque houve realmente uma disrupção, uma forma agressiva. Não precisamos ir muito longe. O que aconteceu entre Canadá e Estados Unidos é extremamente simbólico nesse sentido. Então nós temos aí, de um lado, a França, pós Segunda Guerra Mundial, né, um aliado ali dos Estados Unidos, um aliado forte dos Estados Unidos. Mas agora se vê numa situação, até pouco tempo atrás, antes da eleição do Trump, ainda o Macron estava se opondo, né, à União Europeia fechar o acordo com o Mercosul. Mas agora a situação, qual é a possível saída dele? Que saída que ele tem, né, para melhorar a sua imagem perante a opinião pública? Que saída que ele tem? Com a extrema-direita avançando e flertando com o americano. E colocando a Europa em risco. Porque, volto a dizer,
A extrema alemã não quer se meter na questão da Ucrânia. Mas se não se metem na questão da Ucrânia, como é que fica? Os russos entram lá, vão tomar mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, vão tomar a Ucrânia inteira. Vão tomar a Ucrânia inteira. E depois da Ucrânia, vão eleger um outro território e vão continuar a expansão. E tudo isso fica muito estranho, fica muito suspeito, fica muito delicado para os líderes europeus, porque da mesma forma que o Trump e companhia dizem que a Europa tem que assumir o controle do seu orçamento militar, da mesma forma que os Estados Unidos aparenta recuar em relação à Europa, da mesma forma interfere, porque a aproximação com o Putin interfere. O apoio à extrema-direita da Alemanha interfere. O discurso de querer a Groenlândia interfere. E por que quer a Groenlândia? Você veja que nos bastidores existem uma série de questões. Por que quer a Groenlândia? Os Estados Unidos já tem base militar na Groenlândia. Por que quer o Canadá? Os Estados Unidos já tem uma boa relação, já tinha uma boa relação com o Canadá. Será que não tem a ver com o aquecimento global? Porque dentro da agenda americana, de perfurar poços de petróleo, de rasgar os acordos climáticos, eles estão pisando no acelerador do aquecimento global. Vocês viram a questão da Califórnia, lá, os incêndios da Califórnia, isso tende a piorar. E piorando essa questão, qual é a saída para a humanidade? Ir para os países, ir para o norte. Migrar norte, para o Polo Norte e para o Polo Sul, em direção ao Polo Norte e Polo Sul. Aqui em Curitiba a gente observa muitos cariocas vindo para Curitiba em busca de clima mais ameno. E estão até se surpreendendo com o calor. Esse ano especificamente, esse verão agora de 2025, nem tanto, mas o verão passado, um calor tremendo. A gente pôde observar uma coisa que eu observei nas duas últimas viagens que eu fiz a Paris, que é exatamente um calor diferente. Um calor diferente. Então, esse calor está sendo sentido aqui em Curitiba. E muito tem a ver com a falta de vento. Tem momentos específicos que para o vento. E aí o calor arde. Então veja que tem muita coisa sendo falada, porque tem que ser falada, essa questão da perfuração, esse por diante, é para dar uma satisfação ao apoiador. Trump usa esse argumento para dar uma satisfação ao apoiador dele, que muitos têm a ver com a indústria do petróleo. E veja bem, os Estados Unidos tem uma reserva grande de petróleo. Ok? Tem uma reserva grande de petróleo. A aproximação agora recente entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Maduro. Não é estranho isso? Não é estranho isso? Então isso gera toda uma interrogação, né? Uma interrogação muito grande. Onde se quer chegar? Agora, se você quer encontrar um caminho mais rápido, sempre é a avaliação do dinheiro, do poder. No House of Cards, lá, o Kevin Spacey tem uma fala fantástica que ele diz assim: quem prefere poder financeiro em vez de poder político, para mim é um idiota, ele fala. E quem não sabe diferenciar isso é mais idiota ainda. Porque através do poder político, o financeiro vem. Então esses arranjos todos aí, eles são feitos através de movimentos políticos, sim, mas com objetivos econômicos. No fundo sempre vai estar a questão econômica. E onde entra o nosso Brasil nesse processo todo? O nosso Brasil aí está numa encruzilhada, porque assim como muitos países, veem que a coisa está estranha, mas se bem estrategiada, se bem feito o jogo, alguns países como o Brasil podem se beneficiar. Podem se beneficiar. Mas tem que ter uma avaliação muito cuidadosa, muito cuidadosa. Nesse momento agora, o acordo com a União Europeia favorece bastante o Brasil.
Favorece o Brasil. É a oportunidade, por exemplo, do Brasil dizer não. Então é 100% de taxa, de aumento lá de impostos, de importação do nosso café para os Estados Unidos, muito bem. Mas tem o europeu aí que vai consumir mais. Tem um mercado interno que vai consumir mais. Aliás, o governo poderia exatamente pensar nesse sentido, tanto aço como café, né? O aço para a indústria civil, da construção civil. Nós temos aí um déficit, muita gente querendo sair da sua casinha de madeira para a sua casinha de alvenaria, né? Nós temos uma questão alimentar, muita gente querendo se alimentar melhor e reclamando do preço do café. Então, se voltar-se mais, o produtor brasileiro, a indústria siderúrgica brasileira, voltar-se mais para o nosso povo. Gera uma indignação, né? As pessoas saberem que nós somos um grande produtor de minério, um grande produtor de alimentos, mas o nosso povo tem dificuldade tremenda de ir ao mercado. Então, alguma coisa está muito errada nessa questão. Então vale a pena rever isso aí. Esse é o momento para fazer essa revisão. Eu acredito que não há nem questão de escolha. Vai ter que acontecer. Então o Brasil vai ter que buscar novos mercados, no caso a Europa, o Acordo do Mercosul, e o próprio mercado interno, para não ficar tão suscetível às investidas do Donald Trump. A Europa a mesma coisa, vai ter que buscar alternativas. Agora, especificamente a Alemanha está numa encruzilhada. E sempre falei, a Alemanha é o ponto-chave desse redesenho. Dependendo. E também falei que estamos muito próximos, e para mim é um ponto de inflexão, de saída de algum dos países aí do G7, saída em direção aos BRICS. Pode ser a Alemanha? Pode. Pode ser o Canadá? Também pode. Mas pode ser a França. Pode ser a França. Nós temos que ver que coisas surpreendentes estão acontecendo. Coisas surpreendentes estão acontecendo. Então não estranhem se a França deixar o G7. Porque nitidamente a gente percebe o seguinte: o interesse do americano na Europa restringe-se à Inglaterra, que está quietinha nesse processo. A gente não vê a Inglaterra falando muito, né? Mas nitidamente é isso. Se tem algum país dentro da Europa que os Estados Unidos vai defender, é a Inglaterra, que já foi arqui-inimigo da França, que já foi arqui-inimigo da Rússia. Agora, essa aliança, aquela foto, né? Foto emblemática, né, do Roosevelt, do Churchill e de Stalin. Aquela foto, hoje, os jovens devem procurar na internet aí e ver o que é possível ser feito na defesa de interesses econômicos. No caso, essa aliança ali para defender a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra é o porto seguro dos Estados Unidos na Europa. É preciso entender isso. Por quê? Além dos laços, né? Além dos laços culturais, é a base. É a base, a principal base. Tanto é que a Inglaterra abandona a União Europeia. Não é? Você vai viajar para a Europa, você compra o euro, mas vai ter que comprar libra também. Porque tem alguns lugares na Inglaterra que não vão aceitar o euro. Então veja, algumas posições os Estados Unidos não vão abandonar. Quais são essas posições? Japão, Inglaterra e Israel. E é dentro desse contexto que a Argentina de Milei quer se posicionar. A Argentina quer ser esta base americana aqui na América do Sul. Agora, o que está acontecendo também é que o Trump, com essas tarifas e assim por diante, ele começa a criar problemas para o Milley, começa a criar problemas para o Bolsonaro. Como que o Bolsonaro vai aparecer abraçado aí com Trump
Como que o Milley vai aparecer abraçado com o Trump com essas tarifas, com essa ameaça de tarifas de 100%? Fica difícil, fica difícil. Então, é dentro dessa questão que o Milley está agindo. Ele está querendo vender a, a Argentina para o americano, para que o americano tenha essa base na América do Sul. Porque daí, veja bem, agora, ali a Arábia Saudita foi realmente uma questão que o americano não contava. A ida para o lado dos BRICS, realmente o americano não contava. Mas tenho certeza absoluta que foi devido a essa defesa do Estado de Israel, né? Defesa do Estado de Israel, e aquela animosidade ali, e essa proposta também absurda, sem cabimento, né? A proposta do Trump de transformar ali uma Riviera ali na faixa de Gaza. Então nós estamos todos assim atentos a essas questões, esse jogo de xadrez, né, que vai mudar aí a história da humanidade e mudar muito. Os desafios são grandes, porque são desafios climáticos, são desafios econômicos. Nós sabemos aí a importância do Brasil na questão da água potável, que será um problema daqui a algumas décadas. Nós sabemos a importância do Brasil na questão da energia verde. Então, realmente é lamentável, inclusive, que o Trump diga que não precisa do Brasil, que o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos. Será? Ou será que eu acredito que isso é muito de um discurso do eu quero que isso aconteça, do que realmente é a realidade. O megalomaníaco, a pessoa que, enfim, tem a sua tendência a se impor as suas ideias, ou intenção de mudar a realidade através da retórica, ele distorce muito essas questões, distorce muito essas interpretações. Tá? Então a questão é simples. Né? O Brasil pode fazer negócios com todo o resto do mundo. Agora, como é que fica os Estados Unidos sem o café brasileiro? Como é que fica o Brasil? Ou os Estados Unidos? Né? Sem o suco de laranja, sem o café brasileiro? Sem o chocolate no Pará? Né? Tenho 2 vídeos aí que eu fiz a respeito dessa questão. Então, a meu ver, o Trump está cavando a sua própria cova. Cavando sua própria cova. Ele está dando uma resposta às promessas de eleição, mas o americano ele não conseguiu dimensionar, não consegue dimensionar, não conseguiu perceber ainda o impacto disso. Veja, as tarifas impostas por Bush, impostas pelo próprio Trump no primeiro mandato dele, tiveram um impacto muito grande nos salários, no poder de compra dos americanos. Então imagine agora. Então vai demorar um pouquinho para cair a ficha do americano, do eleitor, mas vai acontecer. Vai acontecer. E tudo isso aí, o que eu posso dizer? Se você tem negócios nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, você tem dólar, eu acredito que é melhor você rever assim, os seus investimentos e rever seu plano de negócios aí e vender e sair fora. Porque hoje os Estados Unidos é uma grande de uma interrogação. Existe um alto risco em investir nos Estados Unidos nesse momento. Porque aquilo lá é um castelo de areia. Todo mundo sabe. O Trump quer fazer com que seja um castelo de concreto, mas a gente sabe que é um castelo de areia. E um castelo de areia pode ruir de uma hora para outra, rapidinho, rapidinho. Então é um grande risco. Diria para as pessoas que pensam em ir para os Estados Unidos, pensam em fazer negócio nos Estados Unidos, pensam em estudar nos Estados Unidos, pensam em comprar dólar, eu diria, melhor não. Nesse momento, melhor não. Porque é um grande país, é um grande PIB, com certeza. Mas administrado desta forma como está sendo administrado, pode se transformar num péssimo negócio. Então é uma observação que é feita. Nesse contexto todo, vamos ficar atentos, né, a todos enrolar ao avanço aí dessas forças. E vamos estar aqui informando sempre e colocando a nossa opinião aqui em relação
as tendências, né, macroeconômicas, macropolíticas e geopolíticas internacionais.